Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Pois é, hoje mais uma vez aqui estamos na nossa live da Neurosaber. Então, eu quero dar uma boa noite a vocês, sejam todos muito bem-vindos, né? Como vocês sabem, nossas lives são de terça e quinta, às 9 da noite. Hoje eu tô com a minha ajudante aqui, a minha filha mais velha, Heloísa. O Clay teve um problema, ele está numa outra cidade atendendo e nesse lugar onde ele está atendendo, o Wi-Fi é ruim. Então ele falou, Lu, acho que hoje você vai ter que dar de novo a live. Falei, nossa, assim o pessoal vai enjoar de mim, não é verdade? Poxa vida, de novo, é bom dar uma trocada, enfim, dar uma misturada aí. Heloísa, quantas pessoas estão entrando aí? 15 já. 15 pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Coloquem aí de onde vocês são. Hoje o tema é um tema especial. Nós vamos falar sobre psicomotricidade, que é uma das especialidades que eu trabalho. Né? Eu trabalho também com educação psicomotora. A Tayana falou que as pessoas te adoram. Quem falou? Tayana. A Tayana. A Heloísa falou pra mim que a Tayana falou que as pessoas me adoram. Ei, olha, gente, por favor, porque todo mundo só adora o Clay. Tem que, poxa vida, eu tenho que fazer um fã-clube pra mim também, porque todo mundo, ai, Dr. Clay, pô, né? Vocês sabem que a gente tem que fazer um trabalho multidisciplinar, o trabalho do pedagogo, do psicopedagogo, do psicomotricista é importante para o médico também, né? Obrigada, gente, eu agradeço muito, muito a vocês. Quero mandar um beijão para nossa aluna Raimunda, do Maranhão, que na última live eu fiquei de mandar um abraço para ela e não mandei. Tem umas pessoas que estão falando que os filhos assistem juntos e pedem para eu mandar beijo, enfim, então... Estou mandando um beijo para todo mundo aí do Brasil inteiro. Coloquem aí de onde vocês são, o que vocês fazem, né? Hoje nós vamos falar sobre psicomotricidade, nós vamos falar sobre lateralização, essa coisa de direita, de esquerda, de ser canhoto, de ser destro. O que isso interfere na aprendizagem? Se ser canhoto é uma coisa ruim ou não, né? Então vamos colocando aí de onde vocês são e qual a profissão de vocês, se vocês são professores, se vocês são psicólogos, coloca aí pra mim, Heloísa, o que estão falando? Tá, aquela Tayana é de Vitória. Tayana é de Vitória, legal. A Jussara é de Caçador, de Santa Catarina. Caçador, sempre Nossa, caçador. Eu lembro dela. Ela sempre tá nas lives do pai também. Ah lá, tá vendo? A Heloísa falou que você tá sempre nas lives do Clay também. A Heloísa tá aqui me ajudando, falando, né? A Andréia também. Andréia. A Elda é de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. São Leopoldo, tá frio. Gente, vocês estão vendo aqui, ó, que eu tô de roupa de frio? Porque aqui em Arapongas está um frio, amanheceu muito frio hoje, tava complicado até sair da cama. Imagina São Leopoldo, deve estar frio, né? Penso que lá no Espírito Santo não deve estar frio, Heloísa. Pois é. Pois é, né? Pois é. A Rosane, ela é de Niterói e ela tá pedindo pra você mandar beijo. Beijo, pessoal de Niterói, tudo de bom. Gente, vocês sabem que eu recebo bronca também, né? Porque tem gente que fala assim, você fica enrolando nas lives, fica mandando beijo. Eu recebi essa semana, hoje, uma bronca de uma pessoa falando, mas já se viu? Vocês só ficam enrolando, não vão direto pro conhecimento e tal. Na verdade, a gente fica aqui esperando as outras pessoas serem notificadas que a live vai começar, né? Então, por isso que a gente fica aqui, até pra gente conhecer quem são as pessoas, pra gente poder fazer a live numa linguagem que privilegia todos, né? Por isso que eu sempre pergunto o que é, o que não é, se é professor, se é pai, se é psicólogo, enfim. E de onde que é, de que lugar do Brasil. A Aline é psicóloga, ela é de Manaus. Manaus, Aline, que legal, que Brasil maravilhoso, né? A gente a aqui Rosângela é de Santo André. Santo André, cidade que eu nasci. O Clay também nasceu em Santo André, hein? A Carla é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E vocês são o quê? Vocês são psicólogos, pedagogos, psicomotricistas, enfim. O que vocês fazem? Qual que é a profissão de vocês? A Eliane é de Nova Odessa, São Paulo, é psicopedagoga. Nova Odessa. O Clay morou em Americana, pertinho daí, bem pertinho daí. Bom, vocês sabem que a Neurosaber, ela é um projeto que tem há mais de 2 anos, né? Nós temos um canal no YouTube, se vocês não conhecem, por favor, vão lá, que tem muitos vídeos legais, vocês podem estar usando para formação em escolas, de profissionais, enfim, aulas muito bacanas. E nós temos o canal do YouTube da Neurosaber, e nós temos a nossa página de Facebook, nós temos nosso site, entrem lá no www.neurosaber.com.br. Nós disponibilizamos um e-book sobre neurociência e educação gratuito. Maravilhoso e-book. Entrem lá, www.neurosaber.com.br.
Toda semana nós estamos colocando artigos, estamos colocando materiais para estar ajudando os pais, os professores, os profissionais da saúde e educação que se interessam por aprendizagem, comportamento e desenvolvimento da infância e da adolescência. Então nós procuramos nessas lives, né, trabalhar alguns conhecimentos que vocês podem estar aí ajudando as pessoas. Que foi, Heloísa? Não, é que é legal, porque tipo, o povo fala, tô adorando, gosto de vocês, gosto de A minha filha se diverte, não é? É uma massa. Eles te conhecem você já, Heloísa? Já, das lives do pai, quem assiste? Das lives do pai. Você vê que aqui a família é toda reunida, né? O projeto familiar, né? Tem gente de Arapongas e Apucarana aqui. Tem gente de Arapongas e Apucarana, legal. Gente, então vamos compartilhar, vamos chamar as pessoas aí, que agora, ó, live terça e quinta, Projeto Neurosaber, e domingo nós temos o Projeto Entendendo o Autismo. Então, a próxima live de domingo vai ser o Clay que vai dar, nós vamos falar alguma coisa sobre autismo para vocês. Tudo bem? Então, vamos começar hoje com a live sobre psicomotricidade? Eu sou suspeita para falar. A minha filha, quando era pequenininha, a Heloísa, porque eu fiz psicomotricidade, ela era, tipo, tinha acho que o quê, filha? 2 aninhos por aí. Ela não sabia nem falar direito, né? E o que é isso, psicomotricidade? Parecia um palavrão, né? Eu sempre gosto de começar rapidinho o conceito de psicomotricidade. Eu tenho um vídeo no YouTube muito comentado, o pessoal gosta muito, que explica os principais conceitos da psicomotricidade, tá? Se vocês quiserem, vocês acessem lá no canal Neurosaber, se inscrevam no canal Neurosaber. O que foi, Heloísa, que você tá rindo? Tô falando pra eu aparecer, mas não vou aparecer, eu tô de pijama. Ela tá de pijama, ela tá morrendo de vergonha. Vem cá, Heloísa, dá um oi. Não. Depois a gente faz um coro. Heloísa, aparece, Heloísa. Enfim, bom, vocês sabem adolescente como é, né? Mas vocês vão achar que ela não é minha filha. Todo mundo acha que ela é minha irmã mais nova. Nossa, para! Tá vendo? É desse jeito. Nossa, não. Bom, vamos continuar com a aula, né? Já descontraímos um pouco, vamos lá. Bom, psicomotricidade, na verdade, ela é uma ciência. E ela é uma ciência que a gente fala que ela é uma ciência integral, ela é uma ciência holística. Porque ela parte dos aspectos psicológicos, né? Psicocognitivos, motores, nas diversas etapas da vida do ser humano. Então, a psicomotricidade, ela trabalha com a emoção, com a cognição e com o movimento, nas diversas etapas da vida do ser humano. Então, quando a gente, por exemplo, é bebê, a gente tem aspectos cognitivos, emocionais e motores. Quando a gente é adolescente, a gente também tem aspectos emocionais, cognitivos e motores. E quando a gente é idoso também. Então, o nosso movimento, o nosso corpo, ele é a expressão dos nossos aspectos emocionais e cognitivos. Essas coisas estão muito ligadas. Eu sou apaixonada com a psicopedagogia, também fiz formação em a psicomotricidade, eu também fiz formação em psicopedagogia, mas eu acho que a psicomotricidade ela fez toda a diferença dentro da minha formação em psicopedagogia. Quando a gente insere elementos da psicomotricidade na terapia, e aí não só para psicopedagogia, nós temos fonoaudiólogos que trabalham com questões aí psicomotoras, psicólogos, a gente vê que a terapia, né, que rende muito mais. E quando os pais têm essa noção de que eles têm que deixar a criança brincar, eles têm que deixar a criança se desenvolver, né, as etapas de desenvolvimento, rolar, rastejar, engatinhar, que o engatinhar é super importante para o desenvolvimento da criança. Quando a gente começa a ter essa noção enquanto pai, a gente percebe que os nossos filhos só tendem a ganhar. E que não tem problema botar a criança no chão, que criança se suja, que criança não é de porcelana, né? Criança precisa se sujar, criança precisa brincar, porque é através dessa interação que ela começa a fazer todo o estabelecimento das funções cognitivas, né? É o corpo que é o primeiro meio do estabelecimento da estimulação cognitiva da criança. Bom, mas hoje eu vou falar para vocês de um assunto super interessante, que é uma das áreas psicomotoras que a gente chama de lateralização. A lateralização ela compreende 2 conceitos. Não sei se vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo? Coloca um coraçãozinho, coloca um joinha. Estão gostando? Quantas pessoas na aula, filha? 120. 120! Legal! Chamem mais gente. Vamos ver se a gente chega nos 200, hein? Quero ver se eu bato a live do Clay. Que negócio é esse? Né? A lateralização, vocês estão entendendo? Entenderam o conceito de psicomotricidade antes de eu entrar no conceito de lateralização? Conseguiram entender que psicomotricidade é bastante joinha, coraçãozinho? Bastante. Legal. Então vamos lá. O conceito de lateralização, a lateralização é uma das áreas psicomotoras. Quando eu falo no conceito de lateralização, eu falo de 2 conceitos. Eu falo da dominância lateral, tá dando para ver aqui, filha? Dominância lateral e falo da lateralidade, ok? Quando eu falo de dominância lateral,
Eu estou falando de um aspecto da psicomotricidade que é desenvolvido dos 2 até os 7 anos. Aqui eu não estou falando de direita e esquerda, aqui eu estou falando de dominar um lado do corpo em detrimento do outro. Dominar um lado. Tem dúvida? Então fala, Heloísa falou que tem dúvida. A lateralidade trocada não atrapalha? Ah, lateralidade trocada atrapalha. Aí vocês vão ver que tem 2 conceitos diferentes. Um a gente fala de dominância lateral e outro a gente fala de lateralidade. A lateralidade é depois dos 7 anos. A dominância lateral é antes dos 7 anos. Então nós vamos falar um pouco disso. Você está falando de dominância lateral cruzada ou dominância lateral contrariada. Isso nós podemos falar também. É um conceito bem amplo e a gente vai poder estar tirando essas dúvidas. A dominância lateral é você dominar um lado do corpo. E não, quando eu falo dominar um lado do corpo, não é só dominar mãos e pés. É olho, orelhas, mãos e pés. Então, quando eu domino um lado do corpo no aspecto motor, eu tenho o outro lado, que é o lado sensitivo, ok? Então, por exemplo, eu tenho a dominância lateral da direita. Eu escrevo com a mão direita ou faço tudo com a mão direita. E posso ter uma dominância lateral de olho esquerdo. Posso ter, isso a gente chama de dominância lateral cruzada. Não sei se vocês sabem, mas o canhotismo, ele é... Alguém aí de vocês é canhoto? Antes de eu perguntar, quem é canhoto aí ou conhece uma pessoa canhota, né? O canhotismo. O canhotismo é uma coisa que é super estudada e o pessoal tinha muito preconceito antigamente de quem era canhoto, não era? Eles batiam na mão, falavam que canhoto não era de Deus. E na época da Inquisição, verdade, Heloísa, e na época da Inquisição eles queimavam as pessoas que eram canhotas. Você sabia disso, Heloísa? Não. Pois é, eles queimavam as pessoas que eram canhotas porque eles eram tidos como contra Deus. Tudo que era canhoto, eles tinha uma coisa negativa, né? Tinha algo pejorativo. 3 pessoas, 4. 4 que são canhotos. Então, vejam aí vocês que são canhotos. Tem pessoas canhotas na sua família? Se sim ou não, dá uma perguntada aí, dá uma visualizada. Por que eu estou perguntando isso? Porque 5% da população são canhotos. E o canhotismo, ele é genético. Então, às vezes, tem muita gente que fala assim, mas eu sou canhota, mas não tem ninguém na minha família que é canhoto. Tem sim. O que acontecia antigamente? Eles batiam na mão, prendiam a mão das crianças atrás para forçar elas a escreverem com a mão direita, Heloísa. Acredite se quiser. Verdade. É ou não é? Quem aí de vocês... Escrevam aí, quem aí de vocês não conhece uma história de uma criança que amarrou a mão, que bateu a mão, que botava de castigo, professores que faziam isso, pais que faziam isso. A Heloísa tá assim, ó, tá de cara. Mas não é verdade isso? É verdade. O que eles estão escrevendo aí? Estão falando, tipo, que, por exemplo, tem uma menina que é canhota e, tipo, o pai dela é canhoto. Estão falando que o filho, tio, sobrinho, tipo, tio, tudo tem a questão genética. E quantos de vocês já não escutaram essas histórias cabeludas que aconteciam antigamente, que batiam na mão das pessoas que eram canhotas e tudo isso, né? Então, tinha um grande preconceito em relação ao canhoto. E absolutamente isso não tem problema a pessoa ser canhota ou ser destra. Por quê? Porque é uma questão genética, né? Às vezes tem gente que fala até que os canhotos são mais inteligentes, enfim, porque acabam trabalhando outro hemisfério cerebral. E na verdade não. Na verdade o que a gente sabe é que o canhotismo é algo genético e tem que ser respeitado. E até que idade que essa questão da criança trocar de mão é uma coisa aí que a gente vê que é normal, né? Até os 7 anos, tá? Então, a dominância lateral, ela tem até os 7 anos para se estabelecer. Óbvio que tem crianças que estão lá com 2, 3, 4 aninhos, essas crianças já estabeleceram mão direita, pé direito, olho direito. O ótimo, o melhor é que seja todo lateralizado, olho, orelha, mão e pé. Mas a gente pode ter algum problema aí, ter dominância lateral cruzada. E isso fica muito complicado quando a gente tem isso na questão do olho e mão, né? Principalmente na hora que a criança for escrever. Numa outra live, a gente pode até falar dessa questão da organização de olho e mão, coordenação visomotora. Isso atrapalha muito as crianças a escreverem, fazem as crianças mexerem o papel para poder pintar, elas não têm essa questão dessa organização visomotora para pintar e para desenhar. Isso é uma coisa bem interessante, tá? Então, que a gente pode conversar mais pra frente numa outra live só sobre coordenação visomotora. Isso dá, na verdade, isso não dá uma live, na verdade, isso dá uma aula, né? Porque é bastante coisa que a gente tem que passar.
Bom, então a dominância lateral eu tenho olho, mão, orelha e pés, né? Eu posso ter essa dominância cruzada, que é uma coisa às vezes meio complicada, e posso ter ela contrariada, a pessoa que forçou. Eu tenho essa dominância lateral até os 7 anos para desenvolver, mas quanto mais cedo eu desenvolvo isso, mais maduro é esse cérebro, né? E é por isso que a gente tem até os 7 anos... Heloísa, me dá uma caneta, por favor, ali, filha. Aqui. Por isso que a gente tem até os 7 anos, a gente consegue ainda aceitar as famosas letras espelhadas, né? A gente tem o 7 assim, e aí a gente tem crianças que fazem o 7 assim, que é como se fosse um F, né? E aí você fala que número, esse aqui é o número 7. Não, né? Esse é o F, e assim sucessivamente. Então, o espelhamento de letra em crianças, ele é esperado até os 7 anos. Se a criança está espelhando letra, espelhando número, depois dos 7 anos, é uma coisa que é um indício muito significativo que essa criança pode ter algum problema de aprendizagem, alguma imaturidade que tem que ser investigada. Tá? Então, por isso que a gente fala que espelhamento de letra, a gente espera até os 7 anos. Por quê? Porque a dominância lateral, ela se estabelece até os 7 anos. A criança tem que, aos 7 anos, escolher uma mãozinha, escolher um pezinho, escolher ali o olho, a orelha, que ela vai ter mais habilidade para estar trabalhando, tá? E o que é a lateralidade? A lateralidade é depois dos 7 anos. A lateralidade é a nomeação de direita e de esquerda. Então, eu só posso nomear depois que eu estabelecer os critérios de dominância lateral, ok? E a nomeação, ela acontece depois dos 7 anos. Então, a gente vê muitas crianças pequenas sendo estimuladas a falar, qualquer mão direita, qualquer mão... Não que você não vai poder falar isso para a criança. Você pode falar isso para a criança. Mas, lógico, que você não pode cobrar dela que a criança... que é isso, Heloísa? 20%? A Heloísa está falando que tem 20% de bateria que eu tenho que correr, senão a gente vai ficar sem bateria. Bom, e eu não posso cobrar dessa criança que ela saiba, antes dos 7 anos, o que é direita e esquerda. Eu posso brincar, cantar, mas um bom estabelecimento de nomeação de direita e esquerda, ela só vai acontecer depois que eu tiver um bom processo de dominância lateral. E esse processo de dominância lateral, ele influencia muito em posição de letra, em matemática. Crianças que apresentam dificuldade, até adultos que apresentam dificuldade em matemática, quando você pergunta sobre direita e esquerda, eles ficam meio perdidos. A Heloísa mesmo é uma, ela já levantou até a mão. Ela quem falou, é ambidestra? Ambidestria. Por que ambidestria é uma coisa, é um aspecto, né, uma forma que a psicomotricidade ela não gosta muito disso, né? Ela não vê a ambidestria com bons olhos. Por que a gente tem a dominância lateral? Porque o cérebro ele funciona muito bem quando as funções são determinadas para serem feitas num determinado local, né? A ambidestria, eu estou carregando os dois lados do meu cérebro, então eu não estou trabalhando com funções específicas, então é como se eu estivesse dando uma sobrecarga nesse sistema neurológico. Então a ambidestria é uma coisa que a gente tem que evitar e fazer com que a criança sempre lateralize através de exercícios psicomotores, como trabalho com bola, só com uma mão, trabalho com massinha, enfim, tem uma série de exercícios psicomotores que a gente pode estar passando numa outra live para não ficar muito comprida. Quanto tempo já deu a live, filha? Tempo, eu não consigo ver. Não dá para ver, mas para não ficar muito extensa e não ficar muito cansativo, porque as nossas lives, na verdade, são assuntos pontuais para não ficar, né, muito cansativo. Mas é muito importante que haja uma lateralização dos lados aí, de mão, olho, orelha, enfim, pés, ok? Bom, é isso. Quero saber se vocês gostaram. Quantas pessoas, filha? 193. Ai, 193, quase 200. Por favor, vamos ver se a gente enche, gente. Vamos. Mas só uma pergunta. Mas depois dos 7 anos, pode dizer lateralidade cruzada? E isso atrapalha a aprendizagem mais dispraxia? Isso. O que acontece com a lateralidade cruzada? Vamos falar um pouquinho da dominância lateral cruzada. A dispraxia, que é um distúrbio, ela pode vir de uma dominância lateral cruzada, mas essa dominância lateral cruzada ela tem um fundo aí de uma questão neurológica, um transtorno de desenvolvimento, alguma coisa assim. Porque tudo que a gente fala que é
a gente fala que é disfuncional. Então, neurologicamente deve ter algum problema de funcionamento cognitivo. A gente fala que é dispraxia. O que é praxia? É a organização passo a passo de um ato. Por exemplo, eu quero pegar esse lá, essa caneta. Então, eu sei o jeito que eu vou pegar. Então, é uma série de movimentos sequenciais e simultâneos que eu faço de uma forma automática. Eu não tenho que ficar pensando, eu consigo realizar esse movimento. Por exemplo, eu quero escrever, eu vou fazer uma série de movimentos. Então, isso que é praxia. Dispraxia é essa descoordenação de fazer esse movimento. Então, eu vou pegar a caneta, eu pego de qualquer jeito, eu penso de um jeito, quero fazer e não consigo com que meu corpo obedeça essa sequência de movimentos, tá? Então, o que acontece no caso de uma dominância lateral cruzada de olho e mão, por exemplo? Quando eu falo coordenação visomotora, eu tô falando o quê? É o olho que guia a mão. Então, quando a gente está aprendendo a escrever, a gente olha para a mão e a mão faz o movimento. Por exemplo, a mão que vai fazer a letra cursiva sobe, para, e é o olho que vai falar para subir, para descer, para frear, para levantar, para parar, enfim. É o olho que vai dar o comando para a mão. Se eu tenho um olho esquerdo e uma mão direita, você já viram aquelas crianças que vão virando a folha, que tem dificuldade na hora de pegar, que vão virando a mão, enfim. Elas vão tendo diversas dificuldades na hora de desenhar, na hora de escrever, enfim. Então, é bem importante que a gente tenha uma atenção especial para ver essa dominância lateral cruzada, principalmente de olho e mão, porque é ela que vai conseguir fazer com que haja a escrita e o desenho, enfim, a representação gráfica de uma forma correta. Mais alguma pergunta, filha? Como devo trabalhar... Calma aí. A última, não sei. Como devo trabalhar com meu filho que tem a lateralidade cruzada, então? Tá, então vamos ver. Que idade tem seu filho? Essa é a primeira pergunta. Se ele tiver mais que 7 anos, o que a gente tenta fazer? A gente tenta colocar exercícios que trabalhem só um lado do corpo. Primeiro você tem que fazer um exame psicomotor. Você tem que ver a dominância lateral de olho, dominância lateral de orelha, de mão e de pés. Qual dominância lateral cruzada que é a dele? E aí você tem que fazer. Se for uma dominância lateral cruzada de olho-mão, você pode fazer uma série de exercícios de lanterna, você pode fazer uma série de exercícios de arremesso. Uma coisa que é bem legal, que você pode trabalhar com essas crianças, é aquelas atividades que foi, Heloísa? Sabe o Guilherme Rico? Ele tá pedindo pra você mandar um beijo. Guilherme Rico é amigo da Heloísa. Ele tá mandando dar um beijo. Ô, Guilherme Rico. Tá gostando da aula, Guilherme? Bem, um dos exercícios que as crianças mais ajudam muito nessa questão de dominância lateral cruzada, e qualquer tipo de coordenação motora, é a questão do ligue-pontos, tá? Isso é uma das atividades de coordenação que você pode estar trabalhando. Uma vez estabelecida, às vezes é muito complicado você tirar a dominância lateral cruzada dessa criança, né? Por isso que é bom a gente estar observando ela durante todo o período de educação infantil. Para a gente estar estabelecendo de uma forma adequada. Uma vez que ela é colocada, é meio complicado a gente estar trabalhando para tirar. O que você pode estar trabalhando é para otimizar. Então, a gente precisa saber primeiro que tipo de dominância lateral quais os outros, se às vezes é perna, se às vezes é braço só, e se é olho, mão, se é orelha, enfim. A gente tem que fazer um exame psicomotor antes. Gente, o assunto é legal. Chegou a 200, Elo? Uhum. Yes! Cheguei a 200, Clay. Tô brincando. Gente, fico muito feliz que vocês estão todos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram da live de hoje? O que vocês acharam? Coloquem aí o comentário de vocês. O Guilherme Rico gostou, filho, seu amigo? Ele gostou. Ele falou da live. que é uma live chique, mãe. É uma live chique. Ai, que bom. A gente gosta muito disso. Vocês gostaram, pessoal? Acharam legal? Coloquem aí depois mais temas que vocês queiram que eu fale sobre psicomotricidade. Eu sou apaixonada por psicomotricidade. Amo trabalhar com psicomotricidade, tanto na educação infantil quanto na intervenção clínica e na orientação dos pais. Então, eu agradeço muito aí. Se vocês quiserem, podem colocar aí sugestão do que vocês querem que eu fale sobre psicomotricidade ou algum outro tema. Coloquem aí. Compartilhem muito esse vídeo. Para quem que esse vídeo vocês podem compartilhar? Para professores de CMEI que vão trabalhar essa parte psicomotora, para professores, para clínicos, psicólogos, psicopedagogos, para pais, enfim,
para todas as pessoas que se interessam e que querem aí estimular o desenvolvimento infantil das crianças cada vez melhor. Domingo teremos a live de autismo com o Clay. Fiquem espertos aí, domingo, 9 da noite, a gente tem live aqui na Neurosaber. E vão lá no nosso site que tem uns artigos maravilhosos para vocês, tá bom? Você não vai vir aqui mesmo, Heloísa? O pessoal te vê, ela tá de pijama, ela tá morrendo de vergonha. Um beijo para vocês, tudo de bom. E compartilhem Neurosaber e curtam a nossa fanpage. Um abraço, até domingo. Tchau!